Super Player Company apresenta Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast. Um podcast que traz autistas para discutirem autismo, mas também outras pessoas da comunidade do autismo. Eu sou William Shimura, eu também sou autista, diagnosticado com síndrome de Asperger, faço mestrado em informática na educação, pesquiso justamente autismo e tenho conversado com mães, acho que há uns 3 anos agora, pela comunidade do autismo. Todo ano, aqui no Introvertendo, nós fazemos episódios especiais no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Em 2019, nós chamamos mães que eram autistas também e pais que também eram autistas. Agora que nós já falamos sobre os pais e as mães que são autistas, nós decidimos então falar agora dos pais e das mães que não são autistas. E neste episódio nós temos 2 convidadas que produzem conteúdo para a comunidade e que com certeza vão agregar bastante a nossa discussão. Olá, eu sou a Cíntia Mel, sou criadora do Instagram autismo.maternidade. Muito feliz de estar conversando com vocês aqui hoje. Sou mãe de uma menina autista, eu sou escritora, escrevo para mães atípicas no meu Instagram. Sou conselheira familiar do portal Direitos e Autismo e sou palestrante. Olá, sou Amanda Ribeiro, eu sou do blog Mamãe que Viaja. Sou mãe do Arthur, autista de 4 anos. Além de ser blogueira, eu também trabalho na Incluir. A Incluir é uma empresa onde a gente treina e capacita profissionais para a inclusão. Amanda e Cíntia, muito obrigado pelo convite de falar aqui no Introvertendo. Com certeza nós vamos falar bastante hoje sobre maternidade atípica, sobre a questão do autismo, sobre os projetos que vocês desenvolvem. E se vocês não conhecem o trabalho delas, então vocês podem acessar aí o perfil delas no Instagram e também nas outras redes sociais. E se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nosso site é introvertendo.com.br. Lá você pode encontrar toda a lista de nossos integrantes, também os nossos episódios e as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas que conta com a assinatura da Super Player Company. Acho que é importante a gente, pelo menos, entender um pouquinho sobre como que foi, né, esse processo de descoberta para vocês. A gente sabe que algumas mães podem até passar por um período um pouco difícil, né? Realmente não é todo mundo que sabe sobre autismo antes de ter um filho com autismo. Eu mesmo não sabia o que era autismo antes de ser diagnosticado com autismo, na verdade. Então eu queria saber um pouco mais de vocês, a Cíntia e da Amanda também. Como que foi esse processo, né, de descobrir, ter o diagnóstico, né, ter um filho diagnosticado com autismo? Se foi fácil, se foi difícil, como que foi? Não foi nada fácil, acredito que não seja fácil para nenhuma mãe. Já tinha 2 filhos na época, 2 meninos neurotípicos, e minha 3ª gestação ocorreu tudo bem, e ela se desenvolveu dentro dos padrões esperados até 1 ano. E com 1 ano eu percebi que ela estava com um pouquinho de atraso na fala, ela dizia mamã, dizia papá, mas como eu já tinha 2 filhos, eu já meio que esperava, né, em determinadas etapas que ela começasse a fazer isso ou aquilo. Então eu levei ao pediatra, e o pediatra dizia, não, tá tudo bem, ela é menina, a menina se desenvolve diferente, cada criança é uma, né, cada criança tem um tempo para se desenvolver, mas tava demais. Então, ela com 1 ano e 6 meses, eu levei na pediatra e disse, ela não tava andando ainda. Então eu disse, olha, 1 ano e meio já, ela precisa começar a andar. O pediatra disse, mãe, você não tá estimulando ela, provavelmente tá faltando estímulo da sua parte, então paciência, espera até 2 anos. Mas assim, 2 anos era um período para mim inaceitável. Mas assim, não fazia ideia nenhuma de que pudesse ser autismo. Voltei para casa, frustrada com a resposta da pediatra, procurei no Google e escrevi atraso para andar. E, na hora, assim, a primeira coisa que aparece é autismo, transtorno do espectro autista. Foi um choque, e eu falei, não, ela não é autista, porque na minha concepção, autismo era uma pessoa que ficava se balançando para frente e para trás, uma pessoa que não sorria, que não tinha emoções. Eu tinha essa ideia de autismo, né? Não sei de onde eu tirei essa ideia, mas
eu tinha, porque eu não conhecia nenhum autista, nenhuma família que tinha uma pessoa autista. E aí eu comecei a ler os sites que estavam dando informação a respeito de autismo. Eu li tudo e no final daquela pesquisa, assim, passei um tempão lendo, eu percebi que ela estava dentro do espectro, sim, que ela tinha muitos sinais, muitas características. Ela já tinha estereotipia, ela balançava as mãos quando estava assistindo desenho, mas aí a gente fica assim, ela faz isso porque está animada, enfim. Foi um choque. Eu passei pelo período difícil que o William comentou, né, que algumas pessoas passam, algumas mães, eu passei, a gente chama de luto, né, é comum a gente usar esse termo. Foi um período de luto, eu fiquei 4 meses chorando, assim, eu não conseguia me movimentar, não conseguia nem agendar consulta, nem nada, assim, eu fiquei 4 meses chorando, com medo do que vai ser do futuro, enfim, foi terrível, muito difícil. Eu sou uma pessoa privilegiada, tenho uma família que me apoia muito, tenho um esposo muito companheiro, mãe, avó, eu tenho uma rede de apoio muito boa, e mesmo assim eu não conseguia contar para eles. Eu tive que passar esse período sozinha, assim, sabe? Maturar aquilo primeiro, para depois... Eu me sentia como se tivesse caído num poço fundo, assim. Era uma coisa muito solitária. É difícil, é ruim, mas foi necessário para mim. Foi o meu tempo para respirar e conseguir agendar uma consulta, por exemplo. Hoje eu olho para trás, não me arrependo de ter ficado esses 4 meses chorando, assim, me despedaçando pela casa. Porque depois que passou, assim, aí você se transforma. Eu me transformei, assim, eu me tornei outra pessoa e um dia acordei e falei, não dá mais pra chorar. Já chorei o suficiente, eu acho que eu não tinha mais lágrima, então eu falei, não, agora chega e vamos partir pra ação. Foi muito, muito difícil, por isso que eu gosto muito de falar com as mães e de acolher as mães no meu Instagram e nas redes sociais, porque eu sei que esse período não é fácil, você chega a enlouquecer. Então eu penso, se eu tenho privilégios, eu tive privilégios na época de ter pessoas ao meu lado, e mesmo assim foi tão difícil, então eu imagino mãe solo, mãe que não tem apoio de ninguém, eu imagino que seja muito mais difícil. Então essa é a minha preocupação, sabe, tentar acolher um pouco essas mães nesse período difícil, principalmente no comecinho do diagnóstico. Tive uma gravidez muito planejada, muito esperada. O Arthur é meu primeiro filho. Eu sou assessora de casamento, então, assim, eu fiquei 9 anos casada, sem ter filhos, porque eu queria esperar o momento certo. E aí, então, já estava, né, mais de 30. Eu falei, agora é a hora, agora é o momento. Marquei quando que eu precisava engravidar para poder dar conta com os meus compromissos profissionais. E deu certo, engravidei no final de 2015. Uma gravidez normal, tranquila, não tive só enjoos normais, mas quando eu estava com 32 semanas, eu comecei a inchar muito as mãos e inchar muito o rosto, então eu fui para o hospital para ver o que era, né? E o Arthur acabou nascendo prematuro. O Arthur ser prematuro não estava dentro dos meus planos, então eu vivi um período de muita tristeza, de muito choro. Eu achava que ele ia morrer porque era 1 quilo, eu falava, não vai sobreviver. E ele sobreviveu, ele é um milagre mesmo. Ele tinha que ganhar peso, ele foi para casa com 1,8 kg. Ele teve uns atrasos da prematuridade comuns, que como a gente tratava a idade corrigida, ele não começou a sentar com 6 meses, ele foi sentar com 8. Ele não começou a engatinhar com 8, ele foi engatinhar com quase 11 meses, então ele tinha uns atrasinhos da prematuridade, porque a gente contava a idade corrigida, que era mais ou menos de 2 meses de diferença. E quando ele estava com 8 meses, ele teve uma convulsão febril, com 10 meses ele teve outra convulsão febril, e aí depois passou mais um pouquinho, com 1 ano ele teve mais uma convulsão febril, era só com febre, e aí então nós fomos no neuro, o pediatra falava que era tranquilo, não indicou nem no neuro por conta das convulsões, mas nós fomos no neuro. Quando foi na 3ª convulsão, ele sugeriu a gente dar um anticonvulsivante. Eu fiquei com medo, não dei. Quando foi na 4ª convulsão, falei, bom, agora eu vou dar. Porque o meu medo era ele ficar tendo muitas convulsões durante o dia. E aí, quando a gente estava para fazer foi a primeira viagem de avião, o Arthur estava com 1 ano e meio, com 18 meses. Então, aquela animação, eu programei um tour pelo Nordeste com um bebê de 18 meses. Então, eu vinha dando dica para as mães de como viajar no Nordeste com um bebê de 18 meses. E aí, o Arthur teve uma convulsão febril em São Miguel dos Milagres, no meio do nada, 60 quilômetros de uma UPA, e uma convulsão bem demorada, de 10 minutos. Quando a gente voltou de viagem, fui passar ele no médico, e ela falou assim, olha, você não quer marcar com a neuro daqui, que era a neuro do Ser, onde ele passava no grupo de bebê de risco? E aí eu falei, quero. E ela marcou então a consulta para o Arthur. Só que com essa neuro, quando ela chegou,
ela começou a fazer umas perguntas diferentes do que eu normalmente ouvia, né? Então ela começou a falar assim, ele aponta a barriga? Eu falei, não. Ele aponta o pé? Não. Ele fala? Não. E ela foi perguntando assim, quando ele quer alguma coisa, o que ele faz? Eu falei, ele pega na minha mão e me leva. Ela, tá. Ele atende quando você chama? Eu, não, você acredita que ele não atende? Eu chamo ele 50 vezes, ele não olha. Mas ele escuta, porque quando eu coloco o desenho baixinho, ele sai correndo. E aí ela começou a fazer umas outras perguntas, durante aquela consulta de quase 1h30, ela não conseguiu nenhuma vez contato visual com o Arthur. E ela falou assim, olha, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. Eu falei, quê? Aí ela repetiu, eu escrevi, porque até então a gente falava autismo, mas não tinha ouvido falar o transtorno do espectro autista. Falei pro meu marido, liguei pro meu marido, e eu falei assim, olha, ela disse que ele tem características de autista. E aí ele falou assim, não é possível. E eu falei, eu também não acho que é possível, porque para mim autista, exatamente o que a Cíntia falou. Eu fiquei mais ou menos 1 mês no período de negação, porém agindo, né? Assim que eu saí dessa consulta, eu já entrei no senhor Google, e aí eu virei a louca do Google, a louca da Netflix. Eu cheguei a marcar 13 consultas pro Arthur em 1 semana. Ela já pediu os exames e na primeira consulta ela já indicou fono e psicólogos, então eu já saí marcando fono e psicóloga todas de São Paulo. Eu peguei o caderninho do convênio e comecei a ler, comecei a estudar, e para sair da negação, eu comprei um curso pelo CBI of Miami, que é um curso de intervenção precoce em autismo, e eu comecei a estudar. E aí eu estudava, e no primeiro módulo estava lá, Marcos do Desenvolvimento. E aí já no segundo mês eu já sabia que o Arthur estava dentro do espectro, eu já não tinha mais dúvida que ele estava dentro do espectro. E aí veio a ansiedade, depois a depressão. Quando a gente fala de luto, tem muita gente que não gosta de ouvir esse termo. É uma coisa que, assim, dependendo da mãe ela não vive, dependendo da mãe ela vive. Eu falo que eu vivi, eu sentia angústia, que é uma dor no peito, como se tivesse morrido alguém. Então, quando eu falava para uma psicóloga, eu tô sentindo um aperto, uma falta de ar, ela falava, isso é angústia. Eu falei, é uma angústia. E ele falava, então, isso é o luto, era o sintoma físico do luto. Dentro desse período, eu descobri como que fazia para o meu filho se desenvolver. Então, eu procurei a terapia ABA, mas quando eu fui ver que eu não tinha dinheiro para pagar a terapia ABA, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí consegui achar uma supervisora que começou a me supervisionar, criava o programa e eu aplicava a terapia no Arthur. O Arthur tinha 20 meses, então o nosso diagnóstico foi bem precoce. Eu comecei as intervenções dele com 20 meses e eu aplicava 3 a 4 horas de ABA por dia no bebê. Eu achava que eu ia resolver o autismo em alguns meses e que era uma coisa passageira, até entender que não era assim, que não tinha cura. Foi um processo bem, bem dolorido. O final, assim, de todo o processo de aceitação demorou mais ou menos 10 meses. Eu acho interessante da experiência de vocês duas aqui notar que o quanto esses marcos que, é claro, quando a gente fala de marcos de desenvolvimento, a gente não está falando só também de andar e falar, mas mesmo quando andar e falar é evidente, ainda assim esse protocolo de checagem de autismo, ele não é popular entre profissionais, né, para já alertar as mães que possivelmente o seu filho se trata de um caso de autismo. E no caso, por exemplo, né, que a Amanda relatou, essa questão de não olhar de volta, por exemplo, né, isso é uma característica natural de uma criança de desenvolvimento típico e que não se tem bem divulgado essas informações, que já poderia ter sido um indicativo, né? Então há muito cuidado, principalmente quando você tem uma preocupação, né, se o seu filho ele está atrasado no desenvolvimento, aí você vai para um profissional e aí no profissional te fala que não, é assim mesmo, não, é porque cada criança tem o seu tempo, etc. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação, que a gente ainda tem muito que conscientizar sobre autismo justamente por causa desses acontecimentos. Primeiro que ninguém ensina a gente a ser mãe, né? Tipo, você tem um monte de Bíblia, a Bíblia do bebê, mas assim, na prática, quando chega na hora... eu lembro que uma vez eu tava com meu filho engasgado e meu marido passando o livro assim pra saber como é que desengasgava. Tipo, olha que louco. Porque assim, na prática ninguém ensina a gente como ser mãe, porque é muita coisa. E analisar esses que são detalhes, na verdade, sem saber, tipo, a gente não tem como imaginar isso. Primeiro que ninguém quer
que o filho tenha nada. Então a gente não fica procurando, né, coisas diferentes na criança. Muitas mães acabam até se culpando e falam, nossa, por que eu não percebi? Eu, no meu caso, eu não me culpava e eu não me culpo até hoje por conta da prematuridade. Então, assim, no meu caso, a prematuridade, ela tampou os meus olhos. Eu tinha uma criança que já tinha um atraso de nascença. Então, eu não tinha mesmo como saber. Se eu não soubesse depois, tanto que eu estudei depois, eu não tinha como saber. Se o Arthur não tivesse tido as convulsões, eu nem sei com que idade que ele iria passar num neuro, por exemplo. Porque acho que aquele negócio da prematuridade ia ficar muito ali na vista. Mas é uma coisa que as mães precisam saber e ler e aprender, tipo, mais umas coisas pra gente estudar mesmo na maternidade, porque realmente é muita coisa e as mães não sabem. Amanda disse que o que tampou, né, o que escondeu o autismo dela foi a prematuridade. No meu caso, eu já tinha 2 filhos típicos, então não era mãe de primeira viagem, e eu vejo hoje o que tampou os meus olhos foi a pediatra. Eu levava minha filha na pediatra, ela dizia, não, tá tudo bem, não é nada, é porque é menina. Ela chegou a me dizer, é porque você tem 2 filhos meninos e a menina é diferente. E aí, uma coisa que é muito importante a gente pontuar aqui é o seguinte, quando se fala em menina, as pessoas dizem, mas menina é mais quietinha, menina é um pouco mais tímida. Eu ouvi muito isso de muitas pessoas, então a gente tem que ficar atentos o que é uma menina quietinha ou o que pode ser algum transtorno, né? Eu não tinha maturidade na época para dizer, peraí, ela é médica, mas pode ser que ela esteja errada. Prestem atenção nisso, mesmo que às vezes é um médico que você já conhece há anos, já cuida dos seus outros filhos, mas a gente sabe que muitos pediatras no Brasil, infelizmente, não têm esse preparo para diagnosticar o autismo. A história do pediatra é o mais comum de todos. A gente espera muito dos pediatras, porque eles são médicos, mas quando você conversa com um pediatra como amigo, como eu já fiz, eles falam assim, Amanda, a gente não é muita coisa para estudar. Então, assim, ela fala assim, todos os anos que eu estudei tipo, sei lá, 2 módulos de deficiência no geral, a gente não se aprofundou. Então, os médicos hoje, muitos não têm ainda treinamento mesmo e capacitação para fazer um diagnóstico de autismo. Então, isso atrapalha muito, muito, muito as famílias. Eu tenho um sobrinho que é autista, e ele só recebeu o diagnóstico com 6 anos, por conta de muitos e muitos profissionais que falavam que ele não tinha nada, porque ele é um autista nível 1, um autista que fala, né, que demorou assim muitos anos, agora assim tá com muitos atrasos. E uma vez que vocês tiveram que correr atrás também desse conhecimento, né, de aprender, ao longo do tempo vocês também começaram a desenvolver esse trabalho na internet, falando com outras pessoas, com outras mães, né, com outras pessoas que estão passando por um processo que vocês já passaram. Qual rede social ou qual forma de produção de conteúdo vocês gostam mais? Se é um texto, se é um conteúdo em vídeo, o que é mais confortável para vocês? E a intenção de fazer isso foi justamente dar essa troca que vocês já tinham aprendido e poderiam passar esse processo para outras pessoas? Olha, no meu caso, a escrita é a forma que eu encontrei de me comunicar com as outras mães. Inicialmente foi a escrita, né? Eu comecei a escrever. Eu não conseguia conversar com os familiares, não tinha nenhuma amiga próxima, não sou uma pessoa de muitos amigos, sabe? Então, eu fui nas redes sociais atrás de outras mães que já tinham filhos autistas para saber. Eu falei, deixa eu ver como é que é, porque eu não tinha contato nenhum com nenhum autista, não fazia ideia. Eu sei que é uma coisa virtual, que é só mensagem, algumas pessoas dizem, mas é só mensagem no direct, mas eu precisava tanto ler uma frase, assim, sabe? Fica calma, isso vai passar, não é o fim do mundo. Então, eu comecei, através dos meus textos, a alcançar algumas mães, né, porque eu colocava hashtag e tal, então as mães começavam a ler os textos e elas diziam, nossa, eu tô me sentindo assim, eu me identifico com isso que você tá falando, e a gente começava a conversar no direct e acontecia uma troca ali. Na verdade, eu não sou eu que dou alguma coisa, eu recebo muito também, é uma troca assim, a gente conversa porque é muito importante e bom para a saúde mental da mãe conversar com outra mãe que vive o mesmo. Eu estou escrevendo um livro, não publicado, eu estou escrevendo ainda, e para mães atípicas, vai falar de autismo, de amor e de maternidade. Eu também fiz o podcast, mas não é tão maravilhoso assim como o de vocês, tá? Porque eu sou fã do podcast de vocês. Mas o principal é a conversa online com as mães. Eu tenho alguns grupos no WhatsApp também, que eu criei para tentar unir um pouquinho mais as mães, né? Porque eu sei que tem mães que estão em locais afastados, pessoas que estão precisando
conversar, desabafar, e o WhatsApp ajuda um pouco, assim, a unir essas pessoas. Eu sei que me ajudou muito no começo, então, com certeza, ajuda outras mães a conversar. Tem um grupo até que é nacional, é do Brasil todo, então, tiveram mães que se encontraram pessoalmente, sabe? Moravam perto uma da outra, não sabiam, e elas marcaram um encontro, e foi muito legal ver isso, assim, que elas viraram amigas, e foi maravilhoso. 2 mães de autistas que estão compartilhando da vida delas. Para mim, acho que depende muito de cada coisa, mas assim, no começo eu usava muito o YouTube, os canais de YouTube dos profissionais para aprender. Então eu tenho muitas coisas que eu ensinei o Arthur a atender o nome dele. Eu falo que assim, hoje a gente tem muito material no YouTube de muita qualidade, de profissionais com muita qualidade, que ensinam muito, e muito blog, né? Eu sou blogueira de viagens, então eu criei o meu blog para falar e dar dicas de viagem. Então, durante os 2 primeiros anos, eu fiz muito isso. Então, sempre o meu objetivo foi dar dicas de como viajar com crianças, gastando pouco, porque eu sempre falo assim, para resort é fácil. Quero ver você fazer uma viagem de 5 dias com R$1.000. E a Amanda, então, eu queria saber um pouco mais, então, como que foi esse desafio para você, né? Tendo uma criança com autismo, eu imagino que você ainda iria continuar, né, as viagens e a sua produção de conteúdo, mas é claro que o autismo pode, assim, estar envolvido, né, com alguns desafios que você não teria com uma criança de desenvolvimento típico. E se você pudesse compartilhar aqui com a gente um pouco dessa sua experiência, né, de como tem sido essas experiências de viagens para ti, acho que seria bem legal. Eu demorei um pouquinho para falar no meu blog sobre autismo, e aí é outro assunto, outro papo para o Introvertendo, que é a questão da aceitação do meu esposo. O tempo e o ritmo e a forma como a mãe e o pai aceitam são totalmente diferentes, na maioria das vezes. O do meu marido foi um processo muito longo. Eu demorei 1 ano e 2 meses para poder falar. Eu só falei o ano passado, para vocês terem uma ideia, em abril. E foi quando eu falei assim, olha, eu preciso falar. Eu preciso ajudar outras mães com a minha experiência. Foi onde ele concordou, porque até então eu respeitava, né? O filho não é só meu. E ele foi onde ele já estava no processo bem mais maduro de aceitação. Então eu comecei a falar sobre autismo no meu Instagram e no blog. Só que o que eu percebi, o que eu mais queria, né, como uma mãe viajante? Viajar com meu filho autista. Aí foi onde eu fui aprender a como viajar com uma criança autista. Eu fui buscar informação, eu fiz uma certificação internacional pelo IBCCIS, que é o mesmo órgão que certifica os parques do SeaWorld, Aquática. Eu sou a primeira brasileira certificada em autismo para viagens. Então, assim, eu fui aprender como que fazia para viajar com uma criança autista. E aí, então, ano passado, eu mudei o meu Instagram, Mamãe que Viaja, eu coloquei um post lá falando, o seguinte, a gente vai continuar falando de viagens, só que agora nós vamos falar de viagens com crianças autistas, porque as mães precisam também viajar. Viajar não é luxo, a gente hoje para sanidade mental. Só que aí quando eu cheguei no hotel tinha a recreação, eles me deram uma fichinha para preencher, estava escrito assim, possui alguma necessidade especial? Aí eu falei, sim, né? Nossa, que bacana, eles estão interessados. Escrevi, meu filho é autista, não fala, não atende a comando. Fiz uma cartinha, entreguei, e ela falou assim, então, como ele é autista, ele não pode brincar, que a gente não sabe como lidar. Aí eu falei, oi? Então não era para inclusão, era para exclusão. Então, depois disso, eu fui amadurecendo ainda mais a ideia de falar sobre como viajar com autistas. Depois eu fui num outro estabelecimento, no laboratório. O laboratório disse que ele não tinha prioridade, que prioridade era só para quem tinha deficiência. E o Arthur estava dormindo, era um exame de ressonância, eu não queria que ele acordasse porque não tinha negociação. E ela falou, não, prioridade só para quem tem deficiência. Eu falei, meu Deus, esse povo do laboratório não sabe que autismo é uma deficiência? E aí depois, do ano passado, quando eu fui procurar a escola pro Arthur, eu fui em uma escola, fui em 2, tinha vagas, quando eu falava que era autista, eu falava que não tinha mais. E aí na terceira escola, ela falou, olha, a gente aceita. Ela falou, mas a gente não tem nenhum treinamento. Eu falei, não, tudo bem, mas vocês aceitam um treinamento? Ela falou assim, a gente aceita. E aí foi onde nasceu o meu trabalho de hoje, né? Além de ajudar as mães, né, a viajar, ensinando elas como, porque assim, é possível viajar com uma criança autista, dá muito trabalho. Os estabelecimentos estão preparados? Não estão preparados, mas hoje eu consigo fazer viagens com o Arthur, o Arthur, 4 anos, a última viagem que eu fiz foram de 12 dias,
a gente trocou 5 vezes de hotel. Eu não tive nenhuma crise, nada, durante 12 dias. Então, hoje eu faço viagens perfeitas com meu filho autista, porque ele acostumou, claro, né? Porque a gente usa todas as técnicas de como fazer adaptação de ambiente, como fazer história social, como dar previsibilidade. Então, hoje, além de fazer esse trabalho na Incluir e ajudar as mães, eu falo que a parte que eu mais gosto de tudo isso é acolher mães, assim como a Cíntia. Não escrevo tão bem quanto ela, porque assim, ela escreve exatamente o que nós, mães de autistas, estamos pensando. Ela tem essa capacidade, parece que ela está dentro da mente da gente, assim, da cabeça. Mas eu tenho feito muito acolhimento de mães também. E o meu principal objetivo é para elas não passarem o que eu passei. Porque eu não tinha informação, porque eu não sabia como passar por aquilo. Então hoje o trabalho que a Cíntia faz, ela ajuda as mães a não caírem nesse buraco. Então que é o que a gente precisa, desse acolhimento. E nada melhor que uma mãe que já passou, falar, ó, não é assim, tipo, não precisa ser assim, pode ser mais leve, você precisa chorar, mas não é o fim do mundo. Então a gente consegue acolher essas mães hoje. Meu principal objetivo é que elas não passem pelo que eu passei, que consiga passar por essa fase de forma mais tranquila. Cíntia, você é mãe de 3 filhos, como você disse na introdução, e eu imagino que deve ter muito desafio na relação entre os 3, não só por causa do autismo, mas porque são irmãos naturalmente. Queria saber, como é isso em família? Existe sim, mas eu sempre contei para os meus filhos neurotípicos que a Bela, assim que eu soube, eu contei que a Bela era autista. Claro que eu não contei para o meu filho de 5 anos, usando termos técnicos, falando sobre transtorno, isso não faria sentido nenhum, mas eu expliquei para ele que em certos momentos a Bela precisa, por exemplo, andar pelo corredor do apartamento, porque ela precisa fazer isso para ficar tranquila, ela gosta de correr de um lado para o outro para ficar calma. Então eu fui explicando alguns movimentos dela, por que ela precisa fazer isso diferente. Agora, já o meu filho, que tem 10 anos, ele sabe o que é autismo. Ele foi a primeira pessoa que eu contei, a primeira pessoa que eu consegui contar foi para ele. E assim, ele sabe o que é autismo, sabe falar do transtorno, sabe sobre as estereotipias. Ele se interessou pelo assunto, não porque eu enfiei goela abaixo, mas ele quis saber. E aí a gente descobriu que tinha um amiguinho autista na escola e ele começou a perceber mais a outra criança que era autista na escola. Ele contou para os amigos da escola que tinha uma irmã autista e ele começou a disseminar informação. Então ele tem mais compreensão do que o irmão de 5 anos, claro. Mas assim, eu percebo que a gente tem uma relação, eu e meus filhos e meu esposo, a gente tem uma relação muito aberta com as crianças. Então a gente não esconde nada e precisa ter um jogo de cintura para cuidar de uma criança autista tendo irmãos, claro, porque a criança autista vai demandar muito mais, precisa fazer terapia, a gente precisa ter muito mais paciência em coisas simples, rotineiras da vida, como, sei lá, beber água. Eu tive que ensinar a Bela a pegar no copo, a gente começou no copo de plástico, depois foi pro copo de vidro, hoje ela bebe segurando no copo de vidro sim, porque ela já tem essa autonomia, então eu tenho que parar lá na cozinha, baixar, mostrar para ela como que segura o copo, assim, são coisas que para uma criança neurotípica você não precisa desse tempo, não precisa parar e ter tanta paciência e tal, então demanda muito mais. E eu dei um exemplo assim muito mínimo, a gente tem outras demandas, né, mas assim para se ter uma ideia. Então, precisa de mais tempo mesmo para essa criança autista, só que você também não pode deixar os irmãos de lado, porque eles sentem muito. Então, eu recomendo para quem tem outros filhos que jogue limpo, sabe? Abra, conte para os outros irmãos, não esconda de forma nenhuma. Eles precisam ser parceiros, sabe? Porque isso vai ser pro resto da vida, até para que eles possam ter mais compreensão. A Bela, ela tem muito ciúme de mim, com o irmão de 5 anos. Então, se eu pego ele no colo e fico dando carinho e tal, e ela vê, ela sente ciúme e ela fica frustrada. E eu já percebi que ela não sabe lidar ainda com a frustração e com o ciúme. Eu não falei aqui ainda, mas a Bela é não verbal ainda. Então, há essa dificuldade de comunicação, né? Então, quando ela vê que o irmão tá no meu colo, ela se frustra e começa a chorar. E geralmente ela entra numa crise.
Então é uma coisa prevista já. E aí o irmão de 5 anos não quer saber se ela é autista ou não, ele quer estar no colo da mãe, né? Tem isso também. Então eu não posso, nesse momento, dizer para ele, olha, sai, porque senão a Bela vai entrar em crise, certo? É errado a gente fazer dessa forma. Então quando eu, por exemplo, eu vejo que a Bela tá querendo colo, que ela tá com sono, alguma coisa assim, e o irmão também, e aí eu me divido com o meu esposo, entendeu? Eu falo, eu pego um, você pega o outro, sabe? A gente tem que ter esse jogo de cintura eu não quero deixar a Bela entrar em crise, porque ela não sabe lidar ainda com esse sentimento de frustração e ciúme, e também não quero deixar o meu filho de 5 anos achando que, porque ela é autista, então ela pode tudo, sabe? Eu tenho que abrir mão da minha mãe porque a minha irmã é diferente. Eu falo pra ele, ela vê diferente algumas coisas, né, e tal. Não uso a palavra especial pros irmãos, dizendo, a Bela é especial. Não uso essa palavra especial porque eles também são especiais. Não uso anjo pra Bela, pra me referir a Bela também, porque se eu fosse usar esse termo eu usaria com os meus 3 filhos. Os 3 são anjos na minha vida, então eu acho que a gente precisa se atentar a algumas terminologias assim que a gente usa, não por mal, mas sempre lembrar que o irmão tá ali do lado, que mesmo que seja novinho, ele tá percebendo o que tá acontecendo no ambiente. Já teve vezes de eu tá aplicando terapia na Bela, dentro do quarto que eu separei aqui no meu apartamento, e eu fecho a porta e fico lá dentro com a Bela. E aí o irmão de 5 anos bate na porta e fala, eu também quero fazer terapia, sabe? Ele quer, pra ele, a terapia é um momento que a irmã tá brincando com a mãe, então ele também quer brincar com a mãe. E aí eu fiz uma rotina pra ele, então ele também tem o horário dele, entrar no quarto e brincar com a mãe, porque terapia e brincadeira pra ele ali é tudo, né, tudo diversão. E tem um ponto bem importante que geralmente eu converso com algumas mães, e quando se tem um irmão bem mais velho, por exemplo, tem um neurotípico de, 15 anos e um pequenininho de 3 anos autista, rola uma pressão muito grande nesse irmão mais velho de, olha, você vai cuidar do seu irmão, sabe, assim, rola uma pressão indireta, mas isso acontece, assim. Então, a mamãe vai ficar tão feliz se você cuidar do seu irmão, porque um dia a mamãe não vai estar mais aqui para cuidar do seu irmãozinho, você cuida dele e tal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque são pessoas diferentes. Uma mãe, eu vou dizer de coração, agora uma mãe espera sim que um irmão cuide do outro, né? Se meu filho neurotipo cuidar da minha filha atípica, eu vou estar super feliz, assim, na minha velhice, né? Mas, assim, a gente não pode jogar, sabe, pro irmão mais velho fazer terapia, ou tem que saber, sim, de autismo, você vai ter que saber cuidar, porque um dia eu não vou estar, é você que vai cuidar do seu irmão. Não dá pra fazer isso, sabe? Tem que ter muito cuidado também em relação a isso. Eu percebo que, às vezes, o irmão, quando é mais velho, ele carrega essa culpa, sabe? Assim, essa culpa e esse peso de eu preciso cuidar do meu irmão porque é minha responsabilidade. Não é. Contudo, os irmãos, aqui em casa, eles se dão super bem. Como a questão do autismo é aberta, os irmãos brincam da forma que a Bela gosta, eles brincam, tem o pega-pega deles, que é do jeitinho deles, ela corre para um lado, corre para o outro, eles ficam correndo atrás, fica todo mundo correndo, um pega, todo mundo pega, um pega o outro, não tem regra, e eles se divertem, ela dá risada. Os irmãos são as únicas crianças que a Bela interage hoje. Muito, assim, ela curte os irmãos, sabe? Mesmo não falando, mesmo ela não atende ainda também quando é chamada pelo nome, nem nada, mas eles sabem brincar de um jeito único, assim, deles. E os irmãos respeitam o tempo dela, entram na brincadeira dela e fica tudo bem. Então eu acho que para se ter um convívio legal, precisa, primeiro de tudo, sem mentira, sem esconder nada. Eu acho que esse é o principal, assim, para ter um convívio legal. E eu gostaria de saber de vocês, né, principalmente por serem criadoras de conteúdo, estarem envolvidas em eventos, eu imagino que vocês devem conhecer muitas pessoas, né, principalmente mães, outras mães, né, como vocês citaram aqui no relato de vocês, e também, claro, existem outros autistas também que são criadores de conteúdo, como no caso do Introvertendo aqui, eu também tenho um canal. Existem outras pessoas que têm páginas e blogs e etc, né, que são pessoas com autismo já, claro, com um certo nível de autonomia, muitas vezes autistas adultos, né, que criam esse tipo de conteúdo. A comunidade do autismo, então, ela podemos pensar assim, né, tanto que ela é composta tanto de mães, profissionais, pais e também, é claro, os próprios autistas. Pensando dessa forma, né, eu queria saber
como que é a relação com vocês com outros autistas, né? Se vocês conhecem outros autistas, ao verem outros autistas, vocês conseguem relacionar a experiência que vocês têm em casa também com essa produção de conteúdo? Vocês acham que isso é algo interessante? Ou até mesmo você tem perspectiva que de algum jeito isso beneficia vocês? Vocês procuram estar mais próximos? Ou você acha que são problemas distintos, são desafios distintos e também são importantes, é claro? Como que se dá essa relação de vocês com os autistas em si? Eu tive o prazer de conhecer alguns autistas através das redes sociais, né? Quando eu iniciei o Instagram, enfim. Foi um momento mágico conversar com autistas adultos. Ainda converso com alguns, eu tenho 2 em especial, assim, que viraram amigos, sabe? Eu acho que é uma fonte de informação maravilhosa, muito, muito importante. Ajuda muito, eu já recebi muita ajuda de autistas para entender questões da minha filha, coisas que ela estava passando, e como ela é não verbal ainda, então em muitos momentos eu preciso de auxílio, ou eu me vejo em situações ali que eu não sei o que fazer, sabe? Eu não sei o que ela está sentindo, eu faço ideia, imagino, mas assim, eu me pegava me perguntando assim, nossa, será que ela está sentindo dor? Será que quando ela faz isso é porque ela está tentando me pedir ajuda? Então eu consegui fazer contato com outros autistas adultos, alguns que eram não verbais até 5, 6 anos, então eles conseguiram me ajudar em muitas questões, trazem uma perspectiva de muitas coisas assim, da vida que eu não tinha. Sobre autistas adultos, eu vou aproveitar o gancho e dizer que é muito importante que a gente os ouça em eventos, sei lá, qualquer curso. A gente vê muito curso online e tal, mas assim, ouvir o autista é primordial, e é primordial que a gente tenha autistas adultos em eventos. A gente sempre tem psicólogo, mãe, neuropediatra, nananana. Às vezes falta ouvir de um autista como é, o que sentiu, como viveu, como foi fazer aquela terapia durante a infância, se ele foi feliz, se não foi, se valeu a pena. Mas eu acho muito importante a gente pensar se aquela criança está sendo feliz hoje. Então eu acho que a gente só vai chegar nesse lugar feliz, assim, e entender realmente se a gente ouvir os autistas também. Eu já não tenho tanto contato em relação a autistas, por exemplo, adultos. O meu maior contato é com mães de crianças autistas. Às vezes as pessoas falam que a gente vê em lives, às vezes só fala de autismo em crianças, né? Então, assim, é que hoje a experiência que eu tenho é com meu filho de 4 anos. Você me fala assim, então, mas com 6 anos na alfabetização, eu já não posso dizer nada. Fazer do diagnóstico, do pós-diagnóstico, de uma intervenção dos 2 aos 4 anos. Então, assim, eu não tenho tanto relacionamento, e às vezes eu também não falo porque eu realmente não tenho a experiência de ter vivido, né, de estar vivendo, e porque também tem uma amiga, até uma amiga falou pra mim assim, Amanda, você ainda não aceitou o autismo do seu filho? Eu falei, eu achava que eu tinha aceitado, porque eu ainda não consigo visualizar o meu filho autista adulto. Quando eu visualizo isso, no que ele é hoje, eu sofro. Então, assim, pra mim dói. Porque como ele ainda tem muita dificuldade, né, muitas deficiências, pra vocês terem uma ideia, eu não consigo ouvir palestra, curso sobre autismo adulto. Eu participei de uma, eu saí de lá destruída. Porque sabe, olha o que eu fiquei pensando a palestra inteira. Gente, falta muita coisa pro meu filho aprender. Muita coisa. Então, assim, agora eu tô ensinando pro meu filho o que é em cima e o que é embaixo. Me faz mal ainda pensar lá na frente, porque assim, hoje eu trabalho tanto a minha ansiedade para viver o presente. Por quê? Porque eu pensar no futuro me machuca ainda. Então, assim, o que eu pensava quando eu recebi o diagnóstico? Eu ficava imaginando meu filho com 7 anos, as crianças rindo dele, e eu chorava. Eu chorava litros, eu chorava horas. Aí meu marido falava, mas por que você tá chorando? Porque eu vou rir dele quando ele tiver 8 anos. Eu falava, gente, mas Amanda, que você tá pensando em 8 anos, o menino tem 2. Então eu meio que me bloqueei disso, me bloqueei pra não pensar lá no futuro. E quando eu penso, por exemplo, no Arthur adulto, eu ainda não sei o que pensar, entendeu? Não sabe entender? Meio confuso, né? Mas assim, eu sei porque assim, eu participei de uma palestra, e a palestra eu saí de lá mal, pensando no tanto de coisa que ainda falta pro meu filho aprender, e o medo dele não aprender. Por outro lado,
quando eu vejo uma palestra de um autista adulto, eu me emociono. E assim, ver vocês dois falando aqui, gente, vocês, sabe assim, porque é o que a gente pensa. Eu falo assim, meu Deus, se meu filho chegar pertinho, eu já tava feliz, entendeu? Sabe, assim, não precisa nem criar um canal, Arthur. Porque a gente, assim, o que vocês estão fazendo aqui é muito pra mim hoje, pensar pra mim, entendeu? Tipo, é muito. Meu filho fazendo um canal, meu filho, eu vou estar no céu, tipo, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Não sei se é porque eu realmente não aceitei, mas ou é medo mesmo do futuro, ou é não querer sofrer antecipadamente, sabe? Porque eu sei que se eu ouvir muito, eu sofro, porque eu já passei por isso, entendeu? Eu acho que tem uma questão, além de aceitação, eu acho que tem uma questão de quebra de padrão. Por exemplo, a gente sabe que o autismo ele é diferente para cada um, que existem vários níveis. Então a gente sabe que tem o autista que ele é super funcional, tem uma vida comum, às vezes só descobre que é autista na fase adulta. Tem o autista que é moderado e tem o autista severo, né? Então eu acho que quando a gente aceita o autismo, tem que estar preparado para o que vai vir. Eu também sofro muito com essa questão de pensar no futuro, né? Acredito que todas as mães acreditam, mas eu acho que é algo a se trabalhar com o tempo. A gente precisa sim viver um dia de cada vez, mas a gente precisa quebrar um padrão. Por exemplo, a minha filha é ainda não verbal. Eu digo ainda não verbal porque eu acredito no potencial dela, acredito que ela possa vir falar um dia. Não sei se isso vai acontecer, pode ser que não aconteça também. Então eu preciso, aos poucos, ir trabalhando isso dentro de mim, que minha filha pode ser não verbal, pode ser que ela não fale, e tá tudo bem, entende? Tá tudo bem se ela for autista não verbal, tá tudo bem se ela é autista moderado hoje. Precisa aceitar aquela criança como ela é, sabe, com o autismo que ela tem. É claro que a gente vai fazer intervenção, a gente vai fazer terapia para que ela se desenvolva e tenha uma vida tranquila e consiga ter autonomia e independência, mas assim, é muito difícil imaginar que seu filho não vai falar, por exemplo, a minha pode ser que não fale. Mas é algo que a gente tem que trabalhar sim, sabe, com o que está acontecendo ali dentro de casa. Por isso que é muito importante que as mães façam terapia. As mães precisam de apoio, principalmente as mães. Eu falo mães, mas os pais, a família no geral. Mas as mães precisam de terapia tanto quanto a criança, porque se a mãe não está bem, a terapia não flui, o tratamento não funciona tão bem quanto podia funcionar se a mãe estivesse bem equilibrada. As mães precisam muito buscar a ajuda de um profissional, ter um terapeuta ali que acompanhe elas para que elas possam lidar com essas situações, aceitação, quebrar padrões, sem perder a saúde mental, sabe? Eu acho muito importante enfatizar que mãe precisa de terapia também. Essa máxima da aceitação ser um processo também envolve autistas, né? Eu tive, na verdade, hoje nem tanto, mas problemas também com ansiedade, né? Como a Amanda falou. Pelo que eu entendi, a Amanda foi a nível de transtorno, então eu nunca tive um CID relacionado à ansiedade, mas eu consigo me relacionar em certa medida com essa questão do medo do futuro, dessa vontade de alcançar pontos, sabe, que muitas vezes parecem estar distantes daquilo que eu pude alcançar. É claro que no meu caso é um contexto totalmente diferente, é no sentido de autonomia, no sentido, né, do dia a dia, você já tá numa perspectiva de mãe, mas eu consigo entender quando você fala que você ainda não conseguiu alcançar esse patamar de imaginar a vida adulta. Então eu acho que também é uma questão de processo, uma questão de você se dar ao tempo nesse sentido, que talvez daqui a 2, 3 anos você já tenha uma visão diferente sobre isso. Eu espero. Como você falou, hoje eu tenho um CID, né? Eu já tenho um transtorno de ansiedade generalizada, com medicação, com várias medicações. Então isso que a Cíntia falou é muito importante, assim, das mães serem acolhidas no sentido de ter uma terapia para elas, até antes dos filhos, eu falo, porque gente doente não consegue cuidar de uma criança, assim, a gente precisa de ter a saúde mental estabilizada para poder cuidar melhor, ajudar nas terapias, né? Então eu venho me tratando, mas eu espero chegar nisso, eu espero chegar e falar, tipo, independente de. Mas hoje eu ainda sofro, então, sendo meio transparente, ainda sofro. E é o tempo, né? Tipo, cada um vai estar num tempo mesmo. Acredito que o mais importante, com certeza, é você ter a informação, né, no sentido de entender que se trata de uma criança com necessidades específicas, né, que não se trata de uma criança com desenvolvimento típico, e, é claro, buscar pelos recursos e todos os serviços que
podem ser usufruídos, né, da maneira mais eficaz possível para você conseguir garantir a qualidade de vida do desenvolvimento do seu filho hoje e, é claro, também, como a Cíntia bem pontuou, também os serviços necessários e o apoio necessário que estejam ao alcance para também a mãe e a família em geral, né, dessa pessoa que também é impactada pelo diagnóstico. Então, claro que cada pessoa, cada família vai ter as suas estratégias, né, para isso. Então pelo menos ao meu entender, acaba sendo um pouco complicado de se possivelmente pensar em qual seria a estratégia ideal, né, para isso, é um pouco difícil. O mais importante é ter a informação e a cada dia conseguir usar dessa informação da forma mais produtiva possível. Amanda e Cíntia, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito legal trocar essas experiências aí, ouvir um pouco da trajetória de vocês. Acho que tanto no meu caso quanto do William, que nós fomos diagnosticados na vida adulta, tem uma série de questões que nós não vivemos, né? Inclusive, né, em família. Então é muito legal ter essa troca com vocês, principalmente nesse contexto aí de Dia das Mães, que é uma data que a gente fala muito sobre maternidade. Muito, muito obrigado pelo convite. Eu adoro, gente, falar sobre autismo, assim, adoro. Pode me chamar quando vocês precisarem. Muito obrigada por ter convidado e ouvir, né, as mães. Nós somos a voz do nosso filho, dos nossos filhos hoje, enquanto eles ainda não conseguem se expressar. E pra mim foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei super feliz. Ouço vocês no podcast, adoro o trabalho de vocês. E enquanto estou fazendo faxina aqui em casa, que acontece todo dia, é vocês que eu estou ouvindo no fone. Agradeço muito por vocês abrirem esse espaço aqui para as mães, porque elas são famintas de informação a respeito de autismo, e ouvir outras mães é essencial para nós. Obrigada. E se você é mãe e quer mandar sua história pra gente, escreva para ouvinte@introvertendo.com.br que nós leremos aqui na nossa sessão de e-mails.